Bem, pessoal, nós vamos mostrar para vocês agora um pouquinho aqui sobre a nossa horta familiar, certo? É aqui mesmo na minha casa, certo? A nossa família foi contemplada com um projeto do sindicato, junto com a SPTA e a ASA, certo? Nós fomos contemplados com o direito a uma cisterna, certo? Essa cisterna ela tem a capacidade de em torno de 56 mil litros de água, certo? Ela está quase cheia, certo? Deixa eu tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês, certo? A quantidade de água que ela tem. Então, partindo desse princípio, nós, vamos, durante esse tempo, conservar aqui uma hortazinha com uma produção simples. Nós vamos produzir apenas coentro e alface, porque são dois tipos de plantas que elas consomem o mínimo possível de água. E elas produzem em um tempo rápido, né? Como estamos vendo, esse é um processo simples, né? Nós temos aqui uma bombazinha, uma bomba elétrica. Essa bomba vai jogar a água, né, através desses canos até essa caixa, certo? Até essa caixa d'água. O ideal é que seja uma caixa maior, mas essa caixa é pequena, a capacidade dela é 250 litros, certo? E a partir dessa caixa, nós começamos a construir os nossos sistemas de irrigação, certo? A caixa, ela contém uma saída, nós temos uma válvula assim de controle aqui, né, que é para fechar e abrir a saída da água. E assim, você não deixando ela aberta todo o tempo, não vai acontecer desperdício, certo? Nós iniciamos com uma tubulação de 25 milímetros, certo? Iniciamos com essa tubulação. Em seguida aqui nós fizemos uma redução, como você está vendo aqui, né? Reduzimos de 25 milímetros para 20 milímetros. Colocamos uma curva e aí segue com 20 milímetros até aqui a hortazinha, certo? Antes de começarmos a falar especificamente da hortazinha, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o processo de adubação do solo. E como também uma outra coisa importante é a colocação dessas lonas. Porque quando você coloca essas lonas, o consumo de água diminui em torno de 50%. Certo? Se você gastava por dia em um leirão como esse de alface que você está vendo aqui, em torno de 20 litros de água, a partir do momento em que você coloca essa lona por baixo, certo? Por baixo desse solo, você passa a gastar uma média de 10 litros, ou seja, uma redução de 50% no consumo de água, certo, gente? É importante que vocês façam isso, porque nós sabemos que os recursos de água são escassos, certo? Nós não temos água assim em grande quantidade para estar gastando, e com esse processo, né, da colocação das lonas, você diminui bastante o consumo da água. Nós temos aqui a plantação de alface, iniciando, e aqui uma plantação de coentro. Com relação à adubação, nós utilizamos o adubo orgânico, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Aqui são esterco de gado, certo? Que está aqui curtindo, aquilo que nós falamos que o esterco tem que passar um certo tempo aqui fora para ele curtir. Ou seja, depois de um certo tempo, ele está próprio para ser colocado nas plantações. Esterco de gado com restos de palha que nós misturamos para fazer o solozinho aqui onde vai ser plantado essas plantações. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, da construção dos sistemas de irrigação. Esse aqui que nós estamos vendo é aquele que nós conhecemos por sistema de gotejamento, certo? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre esse sistema, como foi utilizado, o material que foi utilizado, as medidas que foram utilizadas também, certo? Tudo bem direitinho. Eu falei anteriormente, nós agora vamos mostrar um pouquinho sobre o sistema de irrigação por gotejamento.
né? Nós temos aqui um exemplo bem simples, certo, gente? Isso aqui foi, nós construímos esse sistema reaproveitando algumas mangueiras, certo? Essas mangueiras são mangueiras que foram reaproveitadas, elas iriam para o lixo e nós reaproveitamos ela para instalar esse sistema. Como vocês podem observar, esse sistema consiste em mangueiras, que são essas mangueiras pretas, com uns furinhos, que é por onde está saindo a água, certo? Como nós já sabemos, que é por gotejamento, a água vai sair em pequenas quantidades, como vocês podem observar. Apenas o suficiente para molhar aí onde está a planta, ou a raizinha dela, certo? Esse sistema que nós estamos utilizando, nós temos algumas medidas dele, certo? Desse leirãozinho. Esse leirão mede 2,5 de comprimento por 60 de largura. E aí, nesse leirão, nós guardamos alguns espaçamentos. Como vocês podem observar, há uma certa distância entre esse plantio de alface, certo? Que são plantas que você tem que plantar com certo espaçamento, para que quando ela venha crescer, uma não atrapalhe a outra, certo? Então a distância média do comprimento de uma planta para outra é 30 centímetros. E o sistema de gotejamento também, os furozinhos nos canos, vai ser essa distância também, 30 centímetros, que é para cair certinho o gotejamento em cada planta. Já a largura vai obedecer o mesmo sistema, de 30 centímetros, certo? Da primeira para a segunda 30 e da segunda para a terceira também 30, certo? Isso é bastante simples. Você pode instalar aí na sua casa, reaproveitando, fazendo o mesmo processo, reaproveitando alguns materiais que você tem aí em sua casa. Nós colocamos aqui algumas curvas, certo? Começa lá o sistema, ele vem, a água entra, vai seguindo, retorna aqui, quando colocamos a curva, ele retorna e mais uma vez ele vem na terceira, finalizando, e aqui no final nós colocamos um tampão, certo? Esse tampão vai proporcionar uma certa pressão para que a água caia de forma ou mais em maior quantidade ou em menos, certo, gente? Então esse é o sistema, né? Nós elevamos aqui um pouquinho com algumas basezinhas de madeira, certo? Aqui, base reaproveitada também no nosso sistema. Esse leirão aqui, como vocês podem observar, ele tem uma lona aqui embaixo, certo? Essa lona, ela vai proporcionar um consumo bem menor de água, como nós já sabemos, certo? Em torno de 50% a menos, né? Com 50% a menos de água você vai conseguir irrigar esse leirão, certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo de sistema de irrigação que pode ser construído de maneira bem simples, certo? E é bastante útil. Eu gostaria de mostrar para vocês agora um outro sistema, né, que também é um sistema econômico, só que ele consome um pouco mais de água, certo? É esse sistema aqui que nós trabalhamos, né, também é muito utilizado, certo? Que é o sistema por inspeção. Inspeção por quê? Porque a partir do momento em que ele vai girando, ele vai regando todas as plantas ali, inspecionando todas de maneira igual, certo? Quanto maior a pressão, esse jato d'água ele lança em uma distância maior e uma maior quantidade, certo? Então esse é um sistema que nós podemos também utilizar. Ele não é muito indicado para o plantio de alface. Como o alface é um plantio por espaçamento, ele é mais indicado para plantios como coentro e outros, né? Que são plantas que ficam bastante unidas, juntinhas. E ele vai permitir uma irrigação bem homogênea em todas as plantas, ou seja, vai ficar todas as plantas molhadinhas igual. Então, esse é um outro sistema que você também pode usar, que não vai gastar tanta água, né? O consumo de água também é pequeno, é um pouquinho maior do que o gotejamento, mas também ela não vai gastar tanto,
Certo, gente? Então esse é mais um exemplo de uma técnica de irrigação que nós estamos trazendo aí para vocês. Pessoal, agora eu gostaria de mostrar para vocês um outro exemplo de irrigação. Aqui nós temos um leirãozinho de coentro. Esse coentro ele está com aproximadamente 20 dias, já está próprio para o consumo. Nós já estamos consumindo ele, certo? E eu gostaria de mostrar para vocês mais uma técnicazinha de irrigação, certo? Que nós podemos usar um pouquinho a criatividade. Eu quero mostrar para vocês um exemplo. Nós temos aqui, essa é uma embalagem de água sanitária, certo, gente? E nós construímos a partir dela um pequeno regador. Abrimos uma abertura desse lado e uma outra desse outro, que é para colocar a mão. Essa abertura pode ser o suficiente que caiba a sua mão, certo? E justamente por essa abertura é onde nós vamos colocar a água, certo? Para que depois de colocar a água, nós realizamos um furinho aqui na tampa, que vai servir para que saia a água em forma de chuva, certo? Como você pode verificar, tem uns furinhos aqui na tampa. Eu gostaria que vocês observassem. Nós vamos colocar a água, certo? Nessas aberturas. Certo? E agora eu vou mostrar para vocês que ele pode funcionar como um regador, certo? Você vai estar reaproveitando essa embalagem, vai estar contribuindo com o meio ambiente e ao mesmo tempo você estará fazendo uma certa economia, porque você não vai precisar comprar um regador tradicional, certo? Aquele que é industrializado. Você reaproveita, realiza seu trabalho de irrigação e ao mesmo tempo contribui com o meio ambiente, certo? Então é bem simples para que se construa, né? Aquilo que você ia gastar, ou seja, aquele recurso que você ia gastar com regador tradicional, você já economiza, certo? Você deixa de utilizar este regador, que é o tradicional, e constrói um regador a partir da embalagem que você vai reaproveitar e vai utilizar ele na irrigação de plantas, de várias plantas, né? Inclusive esses leirões, como você está vendo aqui, o de coentro, certo? Então essa é mais uma técnica. Com certeza aí na sua casa, de repente você pode ter embalagem como esta, e ao invés de descartar, você pode reaproveitá-la dessa forma e até de outra, certo, gente? Então essa foi mais uma técnica que nós estamos passando para vocês. Esperamos que aí essas técnicas, ou isso que nós passamos, venha enriquecer aí o conhecimento de vocês sobre técnicas de irrigação. Se você já tem algumas em casa, ou se ainda não tem, que você possa construir esse sistema tanto por gotejamento, por inspeção ou até com um regador. E assim você possa, de certa forma, ter sua horta em casa, gastando o mínimo possível de água. Porque sabemos que a água é um recurso que está em escassez em nosso planeta. E aqui na nossa região mais ainda, essas técnicas vão ajudar muito a você nessa economia e manter as suas hortazinhas aí bem cuidadas.